abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por mais uma vez estar aqui acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar do quinto princípio fundamental da doutrina espírita, que é o princípio da evolução. Sabemos que aqui nesse ponto, entre a teologia tradicional, que tem o dogma do criacionismo, através do qual ensina-se que o homem foi criado por Deus através do barro, depois a mulher foi criada através da costela do homem. E a partir deste dogma da teologia tradicional, nós podemos verificar que ensina-se que o homem foi criado tal qual é hoje. E a partir daí, na sua constituição física, e a partir daí cada ser nasce e tem a sua existência iniciada ali exatamente no nascimento. Pelo quinto princípio fundamental da doutrina espírita, o princípio da evolução, ensina-se uma nova forma. Ensina-se que o homem é fruto da evolução, que a matéria é fruto da evolução, que tudo na existência, tudo no universo obedece à lei divina, à lei do nosso Criador, que é o Pai amantíssimo, para a qual tudo caminha para o progresso, tudo caminha para a evolução, inclusive o ser humano. Já a ciência vem com teorias como a teoria do evolucionismo de Charles Darwin, da evolução das espécies, que demonstra que os seres vivos existentes no planeta, eles vão evoluindo a partir da adaptação que cada um consegue fazer melhor ou pior diante do meio ambiente que lhe abriga, que lhe proporciona a vida. E através daí as espécies vão evoluindo, algumas que não vão se adaptando acabam sendo extintas e assim a vida prossegue rumo a uma evolução. É assim que a doutrina espírita nos ensina. Se nós formos buscar no livro A Caminho da Luz, de autoria do autor espiritual Emmanuel e psicografado pelo nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, ele nos noticia que há uma comunidade de espíritos puros, que no caso específico do nosso planeta, cuidou da construção planetária, direcionada e dirigida pelo nosso conhecido amigo e mestre Jesus. Então essa comunidade de espíritos puros, auxiliares da criação divina, cuidaram da construção do nosso planeta. Obviamente que naquele momento o universo já vigia há muito tempo, a vida já pululava em outras pragas e outros rincões do universo, já promovendo o progresso das criaturas através da bendita evolução. Aqui, um novo planeta que naquele momento estaria se iniciando para renovar as oportunidades de outros seres recém-criados poderem ter um ambiente mais propício ao início da sua fase evolutiva. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, também pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz uma noção de como foi, pelo menos em linhas gerais, esta construção planetária. É um livro que vale a pena a gente estudar, não ler. Estudar, porque são termos difíceis, é uma leitura difícil, mas é uma leitura de uma profundidade muito grande, que nos traz um ensinamento maravilhoso sobre a bondade de Deus, sobre a unicidade da criação, sobre a beleza da natureza e de tudo que está em nosso entorno construído para proporcionar a nossa evolução. Não apenas do ser humano que está aqui, mas de toda a criação que caminha para a evolução, até o próprio planeta. Então André Luiz, ele estuda nesse livro Evolução em Dois Mundos através do início das construções unicelulares aqui no planeta, que se iniciaram através de muitas pesquisas feitas por aquela comunidade de espíritos puros
espíritos muito mais evoluídos do que nós possamos imaginar e que estão capitaneados pelo nosso querido Mestre Jesus. Foi um trabalho grande, cansativo, longínquo, passando pelos 3 reinos da natureza. A evolução da matéria inorgânica, depois passando para a evolução orgânica. Primeiro, os minerais, que começaram na construção da base planetária. Depois vieram os vegetais, porque os vegetais, capazes de fazer a fotossíntese, eles podem criar, através da fotossíntese, a sua própria alimentação, através da clorofila. E a partir daí, pôde-se criar o reino animal, que necessita da alimentação para poder sobreviver enquanto matéria. Então passamos da evolução mineral para a evolução vegetal e depois a evolução animal. Na ordem de peixes, depois anfíbios, répteis, as aves, os mamíferos de uma forma geral, para posteriormente vir o ser humano. Assim como toda a ciência também tem descoberto, mais ou menos nesta ordem, a presença das criaturas, dos seres vivos aqui no nosso planeta. A beleza de tudo é que cada célula abriga um princípio inteligente, um ser em evolução. Cada célula do seu corpo, do meu corpo, do corpo de uma planta, de um animal, abriga ali mais um ser que está caminhando para o seu progresso, que está caminhando para a sua evolução. Então essa, logicamente, com muito mais detalhes, com uma riqueza enorme de detalhes, André Luiz nos ensina como foi a caminhada para esta evolução no campo da matéria, para que pudesse nos albergar no campo do espírito. Diz André Luiz que, obviamente, o espírito passando como princípio inteligente rudimentar ainda, passando pela sua evolução através do reino mineral, reino vegetal, reino animal, ele passa do princípio inteligente rudimentar para um princípio inteligente, para só depois, então, ele, depois de longo aprendizado dentro desses 3 reinos, ele buscar o reino hominal, conquistar a razão, conquistar o pensamento contínuo e, a partir daí, iniciar uma nova jornada evolutiva, agora através das leis do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, através das quais ele passa a ter responsabilidade por todos os seus atos, mas todos os seus atos também passam a lhe proporcionar o mérito que vai dar a possibilidade de aprendizado, de evolução, de crescimento moral e espiritual. E André Luiz passa também pela evolução da matéria quintessenciada. Nós sabemos que há o espírito, que não é matéria, sabemos que há a matéria, que nos abriga aqui no planeta, tudo em nosso entorno é matéria, mas sabemos que há uma matéria quintessenciada que faz a ligação entre o espírito e a matéria mais grosseira aqui no planeta que nós vivemos. Na caminhada evolutiva dessa matéria quintessenciada, André Luiz nos fala do fluido cósmico, o fluido cósmico ou fluido universal, que é a matéria básica para toda a matéria, para tudo que nós vimos construindo à nossa volta. Desde a matéria orgânica, onde há vida nos animais, nos vegetais, como a matéria inorgânica. Tudo que está em nosso entorno, tudo que está em nossa volta, tudo que representa a matéria no nosso planeta, ele tem uma única base que Allan Kardec, através dos espíritos, nos dá o nome de fluido cósmico universal. E para a matéria orgânica, esse fluido cósmico universal recebe o princípio vital. O princípio vital é o que dá o tônus, dá a vida à matéria orgânica, seja no vegetal, seja no animal, seja no homem. Portanto, é esta a evolução da matéria quintessenciada no nosso planeta. Mas passa
também a evolução daquilo que nós somos hoje, através do corpo perispiritual que nós nos manifestamos quando estamos desencarnados e através do qual nós podemos fazer a intermediação entre a inteligência do espírito e o seu corpo material, chamamos de perispírito. Mas isso teve a sua evolução também, começando lá quando estávamos ainda em momentos rudimentares da evolução material, chamado de mônada celeste, e passando para o corpo fluídico como nós conhecemos agora. Normalmente o corpo fluídico ele é estudado em duas formas, é o corpo perispiritual e o duplo etérico. O duplo etérico ele não é relacionado em todas as obras, mas o corpo do perispírito é aquele que nos dá a possibilidade de nos manifestarmos no mundo espiritual. É através dele, é o corpo que vai nos dar forma para poder nos manifestar enquanto desencarnados estivermos. E este corpo perispiritual, ele é de acordo com a essência de cada planeta em que o espírito se manifestar. O espírito que se manifesta aqui no planeta Terra tem a matéria do seu perispírito condizente com as condições materiais aqui do nosso planeta, condições climáticas, temperatura. Muitas vezes nós vemos cientistas, outras pessoas falarem sobre a impossibilidade de existência de vida em determinado planeta, em determinado local do universo, porque ali estava destituído de calor necessário, de luz em quantidade necessária, talvez até mesmo de uma atmosfera necessária. Mas a vida não é exatamente igual como nós a conhecemos aqui no planeta Terra. E, obviamente, em outros globos, onde a condição climática, a condição material é outra, poderá o espírito se manifestar através de um perispírito constituído de acordo com as condições e a matéria existente naquele planeta, possibilitando-lhe sim a vida ali. Mas nós nos manifestamos também através do corpo mental. Então há o espírito, que somos nós, há o corpo mental. O corpo mental ele tem um registro de tudo aquilo que o espírito viveu, de todas as suas experiências em todas as suas reencarnações e aquilo que ele vivenciou também no mundo espiritual. Ali está a sua memória indelével, todo o seu patrimônio, tanto na questão racional, do seu aprendizado, nas diversas áreas das ciências e conhecimentos que ele pôde obter, como também na sua área emocional, o seu crescimento na área emocional, nos seus valores morais, éticos, que vão se transportando de uma para outra reencarnação, porque isso é uma conquista sua, é uma conquista do espírito. Por isso, a evolução é permitida, porque o espírito leva esse patrimônio, não só intelectual, mas principalmente emocional, de uma para outra reencarnação. Por isso nós vamos ver que espíritos aqui nascem às vezes com tendências boas, outros nascem com tendências negativas de vida em sociedade, tendências para o crime, para uma falta de discernimento para o trabalho, com valores éticos não muito bem definidos. E outros espíritos nascem já com uma questão de calma, paciência, com valores éticos já mais definidos, é conquista de reencarnações anteriores. E também há espíritos dentro do intelecto que têm facilidade para trabalhar ou para aprender dentro de determinada área da ciência. Há espíritos que nascem propensos para as artes, para a música, para tocar determinados instrumentos e já na primeira infância demonstram essa capacidade com maestria. Há espíritos que têm facilidade para o trabalho com artes manuais ou dentro desta ou daquela determinada profissão, enquanto outros têm dificuldade ali, mas têm sua facilidade em outras profissões. Portanto, tudo isso é patrimônio que cada um traz, todas essas habilidades, todos esses conhecimentos. E é exatamente por isso que nós caminhamos em evolução. Porque se cada vez que nascesse um ser no planeta, ele fosse começar do zero, zero no conhecimento, zero na formação oral, zero na formação ética, nós teríamos dado passos quase que insignificantes desde que iniciamos a nossa tarefa dentro da racionalidade, lá no mundo das cavernas ainda. Então, de fato, nós somos espíritos, temos o corpo mental. Esse corpo mental ele vai acompanhar o espírito enquanto ele tiver necessidade de se manifestar
na matéria, neste ou em qualquer outro mundo espiritual. Manifestamos aqui através de um perispírito. O perispírito é corpo como o nosso, só que de uma matéria quintessenciada, que vai ter a sua utilidade primeira para nos manifestarmos lá na erraticidade, no mundo espiritual, para convivermos lá, e também para fazer a ligação da matéria ao corpo quando nós estamos reencarnados. Agora, para fazer essa ligação do perispírito ao corpo, há ainda um corpo intermediário, que é o duplo etéreo. O duplo etéreo é um corpo já quintessenciado, matéria quintessenciada, mas mais grosseira, que é o molde que vai ser utilizado para a formação do nosso corpo físico. Então ali estão os nossos órgãos, na sua formação fluídica, os órgãos, a nossa forma, como será a nossa forma. Uns são mais belos, outros nem tanto. Se eu vou ter alguma dificuldade com relação à saúde, vai estar tudo ali registrado em cada órgão do duplo etéreo, através do meu programa de vida que foi traçado lá no mundo espiritual para esta reencarnação. Então o duplo etéreo é aquele corpo quintessenciado, de matéria quintessenciada, que vai trazer as informações, vai reunir através dos chakras as matérias do ambiente onde nós estamos para trazer para nós de acordo com a nossa sintonia, com os nossos pensamentos, de acordo com os sentimentos que nós albergamos, e vai também externar a nossa energia, os pensamentos, os sentimentos de que nós externamos para o mundo em nosso redor com o qual nós convivemos. Esse corpo duplo etéreo, quando nós desencarnamos, ele permanece aqui. Ele morre junto com o corpo físico. Ele foi formado para ser a forma nesta existência física. O corpo perispiritual nos acompanha enquanto nós estivermos comprometidos com reencarnações ou mesmo experiência no mundo espiritual vinculados ao planeta Terra. Quando formos a um outro planeta, para depois traçar novas etapas de vida e de experiências lá, nós vamos desvestir aqui o nosso perispírito e adotar lá um perispírito adequado àquele planeta que vai nos receber. Por outro lado, o nosso corpo mental, ele estará conosco como uma forma de registro de todo o nosso arcabouço de conhecimentos, de experiências vivenciadas, tanto no campo intelectual, quanto moral, quanto emocional. Ele vai nos acompanhar enquanto tivermos na nossa jornada evolutiva necessidade de nos manifestarmos ainda na matéria. Então esta é a evolução que nos traz ali André Luiz, através do seu livro Evolução em Dois Mundos, obviamente, que nós falamos aqui de uma forma assim muito resumida, que não dá para que ele possa trazer toda a essência dos ensinamentos de André Luiz. Nós, enquanto espíritos, também evoluímos, porque fomos criados por Deus simples e ignorantes. Está lá na questão número 115 de O Livro dos Espíritos. E foi-nos dada uma missão a cumprir para que nós pudéssemos conquistar a nossa felicidade. Portanto, quando partimos da ignorância, nós vamos buscar o crescimento. Quando partimos da simplicidade, nós vamos buscar o amor também com simplicidade, vamos buscar as nossas emoções, através de onde? Das nossas diversas reencarnações. São as reencarnações que vão nos propiciar as experiências necessárias ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento, à nossa evolução. Porque toda a natureza caminha para o progresso. E o homem, como faz parte da criação, caminha para o progresso. Na essência, cada um de nós somos seres espirituais, somos espíritos que aqui reencarnados no planeta estamos neste momento vestindo um corpo que é um instrumento da divindade, da lei divina, que nos proporciona a experiência necessária à nossa evolução. Vamos estar aqui, como todos sabem, por um período determinado, 60, 80, 90, 100 anos, de acordo com a necessidade de cada um. E a partir dessa experiência será mais um passo, 2 passos na jornada evolutiva. Aprendemos um pouco no mundo perispiritual depois do nosso desencarne, ou seja, depois do nosso falecimento, da nossa morte, e voltaremos para novas experiências na carne, que poderá ser neste planeta, poderá ser em outro planeta, em uma outra das casas do Pai,
como nos disse Jesus. E assim, tudo na natureza caminha para o progresso. Jesus teve a oportunidade de nos dizer: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. E é na busca dessa evolução que nós vamos caminhando sempre. Por isso é necessário a gente estudar, aprender. Vale a pena olhar o livro O Consolador, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e Evolução em Dois Mundos, do espírito do autor espiritual André Luiz, também pela psicografia de Chico Xavier. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.